Fala bolheiro, está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Marcelo Lopes, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago para mais essa resenha. Fala Daniel, bom dia cara. Fala Marcelo, fala audiência aí, todos os nossos espectadores, ouvintes, telespectadores do Boleirando. Vamos dando início a mais um episódio do podcast mais amado do Brasil sobre futebol. Aqui você se informa, você se entrete, você ouve opinião, você se indigna, sei lá o que você faz. Mas hoje é o episódio para se indignar, porque hoje a gente vai tocar numa ferida bem aí difícil no torcedor brasileiro, porque a gente vai tentar entender um pouquinho mais, vai tentar dar um pouquinho mais das nossas opiniões sobre esse G12 aí do futebol brasileiro, esses 12 times grandes do futebol brasileiro. Será que eles permanecem? Será que tem alguém entrando? Será que tem alguém saindo? Então hoje a resenha vai ser muito boa e vai ser bastante polêmica e a gente vai contar com vocês também para dar a opinião de vocês lá nos comentários. Então fiquem atentos que hoje o programa promete, só que o programa só começa depois da nossa vinheta, né, Marcelo? É isso aí, Daniel, porque o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e que o de baixo desce, como já diriam as meninas, no bom xibom, bombom, pega a referência e solta a vinheta, editor. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então, galera, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje, porque o episódio de hoje promete. É uma conversa aí bem delicada, né? Até porque a gente sabe que o torcedor brasileiro, ele é realmente muito sensível, né? Quando se toca nesse assunto de time grande, qual o maior time, se eu sou maior ou menor que o meu rival, né? O torcedor brasileiro sente, o torcedor brasileiro a gente sabe que é sensível a esse tema e é um tema polêmico, né? Como é sabido, como é fato público e notório, a gente tem 12 grandes clubes aqui no futebol brasileiro, né? Os 4 do Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, 4 de São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, os 2 de Minas, Atlético, Cruzeiro, os 2 do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Só que os últimos anos do Campeonato Brasileiro, aí, Copa do Brasil, Libertadores, Série B, estão mostrando pra gente aí que tá tendo gente querendo entrar nesse G12 e tem gente que tá querendo sair desse G12, né? Tem muito tempo que já não ganha nada, tá tendo uns rebaixamento maluco aí, umas crises financeiras doidas que faz a gente temer o futuro dos times. Por outro lado, tem outros times que estão se ajeitando bem, que querendo ou não tem alguns títulos de relevância, mesmo que conquistados no passado. Então a gente vai falar um pouquinho os nossos critérios aqui, o que a gente acha, se a gente tem 12 grandes clubes ainda, se no futuro pode abrir algum tipo de chance desses 12 grandes clubes ou encorparem ou diminuírem, né? E quais são os nossos critérios também, né? Porque eu acho que não tem como a gente realmente resolver aqui. Acho que ninguém, eu não sei se ela que a CBF chega e fala assim, ó, esse vai ser o decreto do futebol brasileiro e tal, a gente vai definir quem são os 12 grandes clubes baseado nisso, porque senão é muito subjetivo. Então a gente vai se propor a falar aí um pouquinho disso. A gente acha que vai ter mais clubes grandes ou menos, né? Se essa diferença, se essa desigualdade financeira vai levar a alguma coisa assim de muito diferente, alguns times mais ricos conquistando mais títulos e pulando lá na frente, deixando outros times com dificuldade financeira que param de ganhar títulos, deixando lá para trás. Quais são os nossos critérios para considerar um time grande? Então eu já vou jogar essa bola para o Marcelo. Marcelo, queria que você traçasse um panorama do que você acha aí agora do futebol brasileiro, o que você acha mais relevante para definir um time como grande, se você acha que tem algum time que já está merecendo entrar nesse G12 ou roubar a vaga de alguém desse G12, acha que alguém do G12 tá saindo, tá merecendo sair. O que você acha dessa discussão que eu acho que dá pano para manga, tem muita coisa para render, hein, Marcelo? Com certeza, é um assunto muito rico, né, em detalhes, muito rico em circunstâncias, né, de acordo com o que vivem os times brasileiros hoje, né, a nossa realidade do futebol brasileiro, que a gente sabe que há alguns anos já ele é nivelado, mas é nivelado por baixo, por isso que a gente tem campeonatos até equilibrados, como o desse ano, que acredito que sejam mais equilibrados dos últimos anos aí, que não teve um time assim que disparou, como foi o Flamengo em 2019, por exemplo. Mas essa questão é uma questão muito acirrada, né? Porque, como você bem falou, o torcedor ainda é muito sentimental quando se diz respeito a seu time, e eu acho que a gente tem que ser mais realista mesmo, tem que ser
menos imediatista tem em alguns momentos de querer aquele resultado, entender a realidade que vive a nossa equipe, o nosso time de futebol. E eu falo até por mim mesmo, meu time é um time hoje que é emergente, que está nessa situação difícil, agora com uma nova presidência que acredito ser séria, pode ser que mude a realidade, mas também vejo como um time que está perigando ali de tá tendo mais um rebaixamento aí na sua história, mais uma mancha ali que tá complicada, né, de se encarar. E já aproveito para falar desse gancho de rebaixamento, citando Botafogo e Cruzeiro, que são dois times que estão perigando muito de saírem desse grupo seleto, porque você vê aí o Cruzeiro afundado em dívidas, não subiu de divisão e provavelmente não vai subir no próximo Campeonato Brasileiro também. Você vê o Botafogo aí que já foi rebaixado antecipadamente, foi o primeiro clube rebaixado nesse Campeonato Brasileiro, e teoricamente entre os clubes na briga ali do rebaixamento, tirando o Vasco, o Botafogo era o maior deles, então é algo preocupante, é complicado. O Botafogo é um time aí que recentemente teve proposta para virar empresa, não vingou, apostou muito mal, a gente falou sobre isso no podcast recente, no que levou o Botafogo a essa berlinda que ele se encontra. Até citamos o Cruzeiro também em alguns momentos, então vale a pena você conferir esse programa aí na nossa grade de podcast. E é muito complicada essa situação, porque o Botafogo já é um time que também caiu recentemente, é um time que não tem aquela torcida gigantesca como outros que podem reerguer o clube. Tem a torcida grande, sim. Isso aí é um meme que fala que a torcida é pequena, o Botafogo é grande, sim, mas é aquilo, né? Para reerguer o clube eu acho muito difícil ainda. Nem a do Cruzeiro, que é maior que a do Botafogo, conseguiu. Então são dois clubes que acho que com o passar dos anos podem cair sim no ostracismo. Não acho que já caíram no ostracismo, mas acho que podem cair sim. São seríssimos candidatos. Entre os clubes do G12 são os principais candidatos a saírem desse G12, né? Por conta das realidades que vivem, as crises financeiras, o momento, esse eminente ostracismo que pode acontecer, como eu bem citei. Então, alô Botafogo e Cruzeiro, vão abrir o olho aí, se não vir administração séria, eu tenho certeza absoluta que vão ser clubes que vão sair desse grupo seleto. E se eles vão sair, obviamente, vão ter clubes que vão entrar, né? E acho que, na minha opinião, hoje, não tem 12 grandes clubes brasileiros. Já acho que não. Para mim são 14. Além de incluir Botafogo e Cruzeiro, que para mim ainda não caíram no ostracismo, eu coloco o Atlético Paranaense, que recentemente aí, né, conseguiu seu protagonismo no futebol brasileiro. No início do século ali, conseguiu o seu primeiro título brasileiro, teve suas quedas para a Série B, mas conseguiu se reerguer através de uma grande gestão feita pelo presidente Mário Celso Petralha. Isso aí a gente tem que reconhecer. Ele conquistou a Copa do Brasil, conquistou o Sul-Americano, colocou o Atlético num outro patamar, num patamar de clube grande mesmo, bem administrado, com poucas dívidas, formando bons jogadores e vendendo muito bem. Na questão da contratação até deixou a desejar em alguns momentos, mas até contratou bem também em outros, trazendo grandes nomes de um grande acerto que trouxeram uma viabilidade muito grande para o time. Então incluo o Atlético Paranaense nisso e também incluo o Bahia, que é um modelo de gestão, mesmo nessa temporada não tendo a melhor das temporadas, mas nas últimas teve boas temporadas. O Bahia é um bicampeão brasileiro, já ganhou inclusive o Santos do Pelé, então é um clube que a gente tem que respeitar como clube grande, sim. Para mim é um grande clube do futebol brasileiro e merece ser tratado como tal. Eu vejo hoje não um G12, mas um G14, que pode vir a se tornar G12, evidentemente, né, por conta desses dois clubes que eu citei, Cruzeiro e Botafogo, Botafogo e Cruzeiro, que podem cair no ostracismo de forma eminente ao longo dos próximos anos, dependendo de suas respectivas diretorias e decisões tomadas pelas mesmas, Daniel. Agora eu quero a sua opinião sobre o mesmo assunto. Você acha que o Botafogo e o Cruzeiro também vivem a mesma? Concorda com o Bahia e Atlético Paranaense também serem considerados grandes do futebol brasileiro e poderem tomar essa vaga? E agora lembrei de um outro clube também, que é um clube querido no meu coração, né? Você que acompanha o Boleirando aqui há um tempo já deve saber, que é o Red Bull Bragantino, um clube que eu simpatizo muito, mas além da simpatia, eu vejo que faz um trabalho muito bom, assim como todos os clubes que são geridos pela empresa, né? Red Bull, né? Inclusive, alô Red Bull, paga nós! É um trabalho muito bem feito pela Red Bull, né, com esses clubes de futebol, pelo grupo Red Bull, né, e o Bragantino tem tudo para dar certo, é um clube que tem história já no futebol brasileiro, um clube grande, dadas as proporções, né, ali no interior de São Paulo, e tem tudo para se tornar um grande clube nacionalmente. Então acho que o G12 tem tudo para virar
um G12 sim, com o ostracismo desses dois, mas podendo virar um G13 futuramente com a ascensão do Red Bull Bragantino. Agora sim, Daniel, quero ouvir a sua opinião sobre tudo isso. Então, cara, eu já vou começar dizendo que eu acho que o Cruzeiro, pelo menos ali em 5 anos, 5, 10 anos, eu acho que não sai desse G12. Eu acho que o que o Cruzeiro conquistou na sua história é muita coisa, né, cara? É o maior campeão da Copa do Brasil. A gente tem que lembrar que nessa última década, mesmo com esse rebaixamento, mesmo com todas essas dívidas, todo esse problema que teve, o Cruzeiro ainda assim foi bicampeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro. Então acho que o Cruzeiro pode cair num certo ostracismo, sim, de parar de disputar grandes coisas, de quem sabe virar o time gangorra, né? Série A, Série B, Série A, Série B. Quem sabe até continuar mais uma temporada na Série B. Isso vai muito da administração e a gente sabe como hoje a administração pesa no futebol brasileiro. Mas eu acho que não sai. Eu acho que o Cruzeiro não sai desse G12 muito por conta de toda a história do Cruzeiro, de conquistas recentes também, de toda a história, bicampeão de Libertadores. Então eu acho que o Cruzeiro não corre esse perigo de parar de ser considerado grande. Assim, o que pode acontecer? Você tem o G12 histórico e você tem os clubes grandes atuais, né? E os clubes grandes atuais são o quê? Aqueles times que realmente estão disputando o título todo ano. Hoje a gente vê aí Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Inter, bota o Atlético Mineiro agora também, que vem com investimento sério. Então, acho que esses times, né, tendem a meio que monopolizar a disputa do futebol brasileiro. Então, eles seriam, nesses próximos anos, grandes nesse ponto de vista, né, de estarem lá disputando lá em cima. E aí a gente vê outros times com dificuldade financeira maior, como o Fluminense, Vasco, Santos, eles começam a meio que se tornar um time, Corinthians também, eu acredito, começam a se tornar times medianos ali, que buscam meio de tabela, buscam fazer uma gracinha no mata-mata, eles perdem esse poder de tentar buscar títulos. Porém, historicamente, eu acho que eles estão inabalados, eu acho que continuam ali como grandes clubes, até porque a maioria deles teve conquistas recentes, né? Se você for parar para pegar nessa última década, todo clube grande assim, teve um tipo de conquista, uma grande conquista, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, Mundial, que seja. Então, acho que esses times continuam sendo grandes. A minha preocupação realmente hoje é com o Botafogo, porque eu acho que o Botafogo está há muito tempo sem conquistar alguma coisa de grande mesmo no cenário nacional. O último título nacional foi em 1995, né? E o Botafogo não tem disputado. Então, apesar de toda a história que tem, de ser um bicampeão brasileiro, de ter tido, acho que o Botafogo se segura muito também pelos nomes que passaram por lá, Newton Santos, Garrincha, Jairzinho, grandes ídolos do futebol brasileiro que contribuíram muito para a história do nosso futebol. Então o Botafogo se pega muito nessa tradição, porque competitividade há muito tempo o Botafogo não tem. E essa caída para a segunda divisão agora cria um grande alerta para o Botafogo de não se tornar um clube mediano no futebol brasileiro. E para mim, o clube mediano, eu sou meio chato assim para tentar incluir gente nesse G12, eu acho que o Bahia ainda não está nesse daí, porque eu acho que precisa de constância para você ser um grande clube. O Bahia conquistou 2 títulos lá atrás e também era um time que ficava muito gangorra, né? Ficou muito tempo longe da Série A, então eu considero meio que isso, né? Os meus parâmetros são meio isso, os títulos que você tem, seus ídolos, sua importância histórica, e você tá ali sempre disputando a Série A, né? O Bahia por muito tempo ficou fora da Série A. Então eu acho que o Botafogo pode chegar nesse nível de ficar ali mais ou menos no mesmo nível do Bahia, de times que conquistaram títulos bem lá atrás, mas que começaram a perder toda a sua veia competitiva, porque o Botafogo não ganha nada há muito tempo, não ganha nada de importante, fica ganhando um carioca aqui ou ali, mas a gente sabe que hoje o estadual não se sustenta, né? Você ficar ganhando o estadual não se sustenta. Então eu acho que o Botafogo corre um sério risco de se tornar um clube mediano no futebol brasileiro. Vai sim ter toda a sua história sempre lá, isso não vai ser apagado, só que em questão de futebol, dentro de campo, aparentemente vai parar no tempo, porque você vê que clubes que hoje sofrem dificuldades financeiras, hoje a gente pode falar, por exemplo, o próprio Cruzeiro, ganhou 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, o Vasco, que também sofre uma dificuldade financeira, ganhou a Copa do Brasil, aí vai fazer 10 anos, o Fluminense foi bicampeão brasileiro nessa última década. Então, por exemplo, dando exemplos assim de times assim, o Santos também, que hoje passa por dificuldade financeira, ganhou a Copa do Brasil, uma Libertadores nessa última década. Então você vê alguns times, mesmo com dificuldades financeiras, mesmo às vezes lutando lá embaixo ou sendo rebaixados,
e depois voltando, você vê eles conquistando títulos recentemente. O Botafogo não, o Botafogo está há muito tempo sem conquistar nada. Eu acho que é muito perigoso esse caminho que o Botafogo está levando, até porque a gente sabe hoje que financeiramente você cair para a Série B hoje é muito pior que há 15 anos atrás, quando foi até 5 anos atrás, quando foi o último rebaixamento do Botafogo. Hoje você perde toda a receita da televisão, você cai aí de uma receita de 80 milhões que o Botafogo teve mais ou menos, para uma de quem sabe 20 milhões, contando pay-per-view. Então você começa a perder dinheiro, você vê a dívida enorme do Botafogo crescendo e você fica pensando assim, cara, esse time do Botafogo nunca mais vai conseguir brigar lá em cima, né? Não tão cedo, a não ser que botem dinheiro aí, de um cara ricaço bote dinheiro no Botafogo, você não vê o Botafogo a curto prazo lutando por alguma coisa relevante. Você começa a perceber que o Botafogo vai começar a viver de contratar jogador do Asa de Arapiraca, do Guarani, porque não vai conseguir mais investir mesmo, né? Então acho que o Botafogo corre seríssimo risco se a administração, até mesmo se a torcida não abrir os olhos, não começar lá a se associar, sei lá, até mesmo pressionar a administração, eu vejo o Botafogo correndo seríssimo risco de sair desse G12. E aí, como você falou, e aí eu concordo muito, o Atlético Paranaense tem se movimentado para entrar nesse G12. Tem conquistas relevantes nos últimos anos, conquistou a Sul-Americana, conquistou a Copa do Brasil, teve um Brasileirão lá, foi o primeiro campeão brasileiro do século, em 2001. Então o Atlético Paranaense está se modernizando, tem a Arena da Baixada, que é um baita de um estádio, tem pouquíssimas dívidas, então a gente conseguiu ver também as vendas que eles fizeram, né? Renan Lodge, Bruno Guimarães, que é um dinheiro que entra ali no caixa, dá para você pagar as poucas dívidas lá que o Atlético já tem, começar a se sustentar, tentar investir. Então eu acho que num curto prazo aí de uns 5, 10 anos, se o Atlético Paranaense realmente conseguir montar novamente grandes times, né, que essa temporada acabou não conseguindo, mas eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para entrar nessa vaguinha aí do G12 sim, se já não tiver, porque é aquela coisa que eu falo, pelo menos no meu parâmetro, e é como eu falei, eu acho que vai muito do parâmetro de cada um, os meus parâmetros têm muito disso. O Atlético Paranaense é um time muito jovem no sentido do cenário nacional. Eu acho que tem que estar mais lá, tem que estar mais disputando Série A, tem que disputar mais títulos, tem que se mostrar presente para quando a gente pensar em time grande, eu parar e pensar, Atlético Paranaense é um time grande. Hoje eu ainda não penso isso, mas eu acho que é um time que tem tudo para daqui a uns 5, 10 anos estar inserido no imaginário popular de que é um time grande sim, e se bobear, rouba essa vaga do Botafogo. Não necessariamente tem que roubar, né? Não tem que ser 12 e tal, mas eu acho que o Atlético Paranaense está se movimentando para isso. E o Bragantino, que você falou, é a mesma coisa. Para mim, tem que conquistar título. Para você ser grande, você não pode só ter dinheiro, você não pode ter uma marca estampada lá da Red Bull. Eu acho que você tem que conquistar título. A gente tem que ver como é que esse projeto do Red Bull vai conseguir ir se deslanchando, né? Teve um primeiro ano aí muito, muito tumultuado, né? Aquele primeirozinho aquele primeira parte do turno do Brasileiro não conseguiu ir bem, ficou muito lá embaixo, aí depois conseguiu, agora está lutando por uma vaga na Libertadores, surgiu o Claudinho jogando uma bola enorme, mas também teve muito investimento em garoto ali que a gente fica assim meio, poxa, desde o início a gente sabia que não ia dar muito certo, então o Bragantino é um projeto que está no início, eu acho que isso aí deixa para daqui a 10 anos, ver se esse projeto já deu certo, já deslanchou, se já conseguiu ganhar a Copa do Brasil, se já conseguiu ganhar Brasileirão, mas eu acho que essa parte financeira é importante, mas ela tem que vir aliada de títulos, né? Não adianta você ter investimento externo, você ter dinheiro para contratar não sei quem por 5 milhões de euros, por 10 milhões de euros, se você não ganhar título. Então, o Bragantino vai ter que esperar. A gente também tem outro time que eu acho que a gente poderia até, como você falou, até tentar mencionar dentro desse G12, aí, até por conta dos títulos nacionais, que é o Sport, né? Que tem 2 títulos nacionais também, né? Tem um brasileiro e uma Copa do Brasil, só que aquela coisa de constância, de você estar sempre lutando, eu acho que o Sport não tem isso. Você teve um título ali em 87, teve um título em 2008 e meio que, sabe, não vai para frente. Então acho que para ser considerado grande, pelo menos na minha opinião, né, eu gosto de ser chato para entrar nesse hall dos grandes clubes, eu acho que tem que ter constância, tem que estar sempre na Série A, não pode ser esse time gangorra que o Sport tem sido nos últimos anos, tem que lá estar tentando disputar alguma coisa. A gente sabe que é difícil, até porque tem muitas dívidas, a gente sabe que os times de fora do eixo, né, do Nordeste e tal, tem mais dificuldade também de ter essa inserção no mercado, inserção na mídia, de publicidade, de grandes investidores, é mais difícil para eles correrem atrás disso, mas eu acho que a longo prazo eles podem tentar se organizar para conseguir entrar no seio desses grandes clubes. O que tu acha, Marcelo?
Eu acho que é importante sim a constância, os clubes estarem disputando lá em cima, estarem nos holofotes, né? Mas a gente não pode esquecer também que os principais culpados sobre essas situações aí dos grandes clubes que não disputam são suas próprias administrações, que são pífias, péssimos presidentes que só pensam em interesse pessoal e não pensam no clube. A gente vê que o próprio Vasco passou por isso, com o Eurico Miranda por muitos anos, com o Campelo também, depois daquele golpe que foi muito sujo, a página mais suja da história do clube, aquele golpe que aconteceu na Lagoa, que a gente viu aí acontecer recentemente com o Campelo, que foi um ex-presidente. Vamos ver agora se com o Salgado as coisas mudam, né? A gente vê o próprio Cruzeiro também, que passou por poucas e boas devido às suas mais administrações, né? A gente acabou sabendo isso bem depois, né? Viu o Cruzeiro ganhar título e nem imaginava, mas por debaixo dos panos estava tudo indo pela berlinda, né? E o próprio Botafogo também, né? Que passou por gestões que a gente vê aí que pouco pensaram no futebol do clube, no torcedor. É muito preocupante. A gente vê, assim, clube exemplos como Flamengo e Palmeiras, que com grandes investimentos conseguiram estar brigando lá em cima todo ano, mas também chegaram a passar, desculpa o termo, pelo pão que o diabo amassou, né? Naqueles anos ali, em que o Palmeiras chegou a ser rebaixado, né? O Flamengo não chegou, mas enfim, teve aquele lance ali do caso Everton, que aí já é tema para outro programa. Então, são administrações que realmente tiveram que passar pelo pior para hoje estar sorrindo. Então, tem clubes que só passam pelo pior e hoje continuam chorando. Então, é algo para a gente estar a se pensar, né? São administrações que a longo prazo podem dar certo, a curto prazo não vão dar, mas que você não pode ficar amargando o rebaixamento, sendo um clube grande. Isso aí eu tenho consciência total. Eu me preocupo muito com o meu time, que acompanha o Boleirão sabe que eu torço pro Vasco. Me preocupo muito porque a chance de cair no ostracismo, se caísse para a Série B, por exemplo, nessa temporada, é muito grande, porque agora a gente vê aí que quem cai para a Série B não tem toda aquela facilidade de antes para subir. Eu cheguei a pegar meu time jogando na Série B com orçamento de time de Série A ainda. Hoje não tem mais isso. A regra mudou, a CBF mudou isso, acho justo, a CBF mudou, e agora você vê o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro, que foi o primeiro clube grande que teve que lidar com isso. Série B com receita de Série B. E uma porrada de dívida que tinha, e agora, sim, para se reerguer, vai ter que correr muito atrás, trabalhar muito, contar muito com o talento de jovens jogadores, contar com um bom scout para contratar jogadores interessantes e fazer com que suba, porque senão vai cair no ostracismo, sim, assim como o Botafogo também, e qualquer outro clube grande que vir a ser rebaixado. Eu acho que essa nova regra da CBF aí de distribuição de cotas de TV, de mudar o dinheiro e tal, os clubes que caem, é muito interessante porque você obriga praticamente o clube a se reestruturar pelas próprias pernas e não depender disso, não ficar refém disso. Você obriga o clube a ter presidentes que pensem no bom desenvolvimento do futebol, do departamento de futebol do clube e no torcedor. Porque você via aí muitos clubes em que o presidente, em que a diretoria só pensava em interesse pessoal. E isso é ruim, é muito ruim. Eu penso no torcedor, eu penso nos atletas, penso nos treinadores, nas comissões técnicas, a curto prazo e a longo prazo. Porque eu sei que mais tarde, quando passarem os anos, eu posso estar lá. Quem acompanha o Boleirão sabe que é minha área também. Então é muito preocupante. Me preocupo muito com a minha classe, me preocupo muito com o torcedor, porque também já fui um torcedor assíduo. Hoje não tanto quanto antes, porque já trabalho com futebol, então a gente acaba tendo que diminuir um pouco esse lance do fanatismo e da paixão. E a tendência é essa. Mas nunca vou deixar de me preocupar com o torcedor, porque eu sei o que é sentir na pele, ver o seu clube sendo depredado por dirigentes que nada entendem da paixão do torcedor. Nada, nada. Que quiçá nem são torcedores. É muito preocupante. Eu fico indignado, Daniel. Fico muito indignado. É algo que me deixa triste, sinceramente. Eu não fico nem com raiva, eu fico triste mesmo. Eu fico muito triste. É um sentimento de impotência contra o torcedor, porque você vê os caras fazendo aquilo ali e não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é protestar, cobrar, mas enfim, os caras no fim fazem o que eles querem, né? Então eu acho que o futebol brasileiro deve passar por uma reformulação muito grande, a começar por suas diretorias. Teve uma coisa aqui que eu comentei, né, que foi justamente esse fato das cotas de televisão, que você vê que certos times caíram no momento certo, né? Tava falando assim, hoje a gente vê o Cruzeiro e o Botafogo caindo para a Série B e a gente achando assim, nossa, eles não vão voltar nunca mais, eles vão acabar.
E eu fico pensando assim, já que você deu o exemplo do time que você torce, eu vou dar o exemplo do meu, né, do Fluminense. Porque o Fluminense, quando ele caiu lá para a terceira, imagina se fosse hoje. Se fosse hoje, cara, o Fluminense já teria sumido do mapa, porque seria com as dívidas que o Fluminense tem hoje, com a quantidade de receita televisiva e tal, hoje o Fluminense sumia do mapa, mas ele chegou a cair, né? Ele teve esse inferno aí no momento certo, que era o momento que as dívidas eram muito menores, que o futebol dependia muito menos de dinheiro do que é hoje. Então hoje esses times, como o Cruzeiro e o Botafogo, eles estão caindo num momento totalmente errado, porque eles estão com dívidas enormes, de 1 bilhão. Eu fui ver essa semana, estava vendo nos programas esportivos, quando o Botafogo caiu pela primeira vez, a dívida geral acho que era 50 milhões, alguma coisa assim. Hoje está na casa dos 800. Olha só que doideira, cara. Enquanto o mundo mudou. Então teve time que acabou caindo meio que, entre aspas, no momento certo, né, para não desaparecer do futebol, e esses dois times estão caindo no momento super errado, no momento que eles podem realmente cair no ostracismo, porque hoje o que manda no futebol é essa organização financeira. Se você não tiver essa organização financeira, você vai cair, não vai conseguir se reestruturar, porque hoje o futebol é super dependente do dinheiro. Você pode revelar quantos jogadores você quiser, se você for um clube totalmente endividado, você não vai conseguir vender ninguém por 40 milhões de euros, porque os clubes europeus não vão pagar 40 milhões de euros num jogador de um clube totalmente endividado, que sabe que qualquer 5 milhões de euros já está vendendo, e também não vai conseguir montar um time só com a base, os 11 iniciais, porque a gente sabe que a idade também influencia muito nisso. Então esses times estão caindo no momento errado, porque o momento financeiro é péssimo. E o momento financeiro, e esse exemplo eu acho que é muito do Cruzeiro, o torcedor também tem que entender qual o momento financeiro. Temos aí 12 grandes, hoje temos 10 grandes na Série A, e os torcedores desses 10 grandes, eles têm que entender que nem sempre o time dele vai estar lutando lá em cima, cara. Hoje o torcedor de Vasco, o torcedor de Fluminense, o torcedor de Santos, alguns exemplos, esses caras, até mesmo o torcedor do Corinthians, esses caras não podem bater na porta do CT, na porta do estádio, cobrando o time para ser campeão brasileiro, cara, porque o time se pega uma diretoria doida que quer agradar todo mundo, esses caras vão começar a contratar a torta direita, contratar jogador a rodo, vai se enfiar numa dívida que não vai conseguir pagar e vai cruzeirar, vai acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro. Então acho que o torcedor também tem que ser parte entendedora. O torcedor não tem culpa, mas ele tem que entender o que se passa no seu time. Não dá para o torcedor desses times se pegar um 10º, se pegar um 8º lugar no Campeonato Brasileiro, não dá para ter protesto, não dá para dizer o Libertadores é obrigação, porque não dá, cara, não dá. Esses times, principalmente que estão ultra endividados, eles têm que pensar primeiro em conseguir estabilizar. Se você conseguir pegar ali todo ano, ali por uns 3, 4 anos consecutivos, quem sabe um 7º lugar, uma pré-Libertadores e tal, cara, tá sensacional, porque você vai pagando as dívidas, você vai aumentando suas receitas com patrocínio, com competição, com receita de televisão, né, de Conmebol e tal, e você vai aos poucos se remodelando, voltando ao principal ali, ao cenário principal do futebol brasileiro, como aconteceu com o Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras principalmente tem um mecenas ali, né, tem a Crefisa por trás, mas no início da década a gente tem que lembrar que o Palmeiras caiu de divisão, e quase caiu em 2014 também, né, e depois que acabou conseguindo se reestruturar, mas o Flamengo também. O Flamengo ficou anos e anos pagando dívidas enormes. O Flamengo era um dos times, se não o time que mais devia no Brasil, foi pagando suas dívidas, também tem um potencial de ganho muito alto, né, o tamanho da torcida e tal, mas ficou durante anos fora dessa briga por títulos, cara, e a torcida tinha que entender que não dava para brigar por título. Mas é o Flamengo, o meu time é o maior, meu time... Cara, torcedor não pode ficar nessa... O torcedor tem que começar a entender que camisa não ganha mais jogo. O que ganha jogo é você conseguir ter uma administração boa, você conseguir formar bons times, com bons elencos, e sem endividar o clube. É o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro gastou mais do que podia, começou a pagar 500 mil para qualquer pereba que parecia na frente deles, e tá aí agora, devendo para Deus e o mundo. Todo mundo que entra na justiça com o Cruzeiro pede 15, 20, 30 milhões. É um negócio absurdo. Então as torcidas também têm que entender que, sim, seus clubes são grandes, só que hoje você tem que ver o que está acontecendo com ele. Não dá para você cobrar que o seu time esteja todo ano em quinto, em quarto, que todo ano chegue numa final de Copa do Brasil, né? Os clubes que estão endividados, isso que eu estou falando, né? Os clubes que são ricos, não. Os caras têm até a obrigação de estar lá. Mas os clubes que estão agora, assim,
nesse momento financeiro delicado, a torcida tem que entender e tem que abraçar, cara, porque o torcedor é muito parte disso, o torcedor pode ajudar a salvar o clube. Então eu acredito que tem muito disso. O torcedor, ele sabe que está dentro desses grandes, são grandes do futebol brasileiro, mas a torcida também tem que pensar a longo prazo. E as diretorias também. A diretoria não pode ficar dando ouvido para a torcida e querer contratar por contratar. A gente está vendo o Santos aí, que quando foi contratar o Soteldo por não sei quantos milhões de euros, até agora não conseguiu pagar R$1. Então, sabe, ou não tinha conseguido, não sei se já chegou a pagar alguma coisa. Então, sabe, foi fazer uma contratação grande para querer calar a boca da torcida, tá aí enfiado em dívida. Teve o presidente que tomou impeachment, tá com punição da FIFA. Então, será que é legal isso? O Santos chegou nessa temporada final de Libertadores. Mas será que na próxima, tendo que vender todo mundo, vai conseguir se manter nisso? Será que não vai brigar para não cair? Então o torcedor também tem que ter essa mentalidade. Eu acho que é um trabalho conjunto. A diretoria que pipoca se a torcida estiver lá protestando e aí começa a gastar o dinheiro que não tem. E a torcida também tem que entender um pouquinho mais o seu lugar, o lugar do seu time no futebol brasileiro atual. Porque se quiser permanecer nos 12 grandes, além de títulos, né, além de disputar títulos, hoje ela principalmente tem que cobrar a parte administrativa, ver se está tudo em dia, se está conseguindo pagar suas dívidas, se está diminuindo suas dívidas, porque hoje futebol e dinheiro andam juntos. Se você não tiver dinheiro, você não faz futebol. E quanto mais você dever, pior para a sua situação. Então você vê aí, a torcida do Santos tem que cobrar, a torcida do Atlético Mineiro, que hoje está de vento e poupa aí, não tem dinheiro externo, mas o Atlético Mineiro é um dos que mais deve. Então cobra a diretoria para pagar essas dívidas, porque uma hora ou outra pode esses investidores meterem o pé e vai ficar todo mundo de mão abanando. Faz que nem o Palmeiras. Tinha lá o investimento, mas foi se organizando dentro do clube, foi diminuindo dívida, foi ganhando lá dinheiro com o estádio e tal, conseguiu vender jogador e tal, mas ainda tem dívida, né? Mas tem que começar a cobrar isso, porque senão, hoje, se não cuidar da parte financeira, os clubes podem acontecer o que aconteceu com o Botafogo e o Cruzeiro, e aí sim esses caras vão começar a cair, vão começar a virar time gangorra, time que vai para a Série B, passa 3 temporadas, ninguém sente falta, o rival nem zoa mais quando cai, né? Fica até legal, caiu, vai dar aquela risadinha, vai começar a ficar assim, vai cair no ostracismo do futebol brasileiro e ninguém vai mais ligar, ninguém vai nem mais lembrar que um dia existiu o Cruzeiro, Botafogo, Santos, Atlético Mineiro, Flamengo, Vasco e tal, se um dia acontecer isso com o seu time. Então acho que é complicado, né, Marcelo? É complicado, mas eu acho que a gente tem que realmente entrar nessa discussão, porque os times grandes eles têm que sair dessa prepotência, dessa arrogância de que são grandes e serão grandes para sempre. Por que não? Porque daqui a 50 anos seu time pode passar 40 temporadas na Série B e daqui a 50 anos ninguém vai lembrar o que aconteceu em 2012, em 2010, em 99. Então os times têm que cuidar no seu futuro. Tem muita história, sim, o futebol brasileiro é riquíssima história, mas tem que cuidar para no futuro o passado não ficar muito distante, não ser uma coisa de 100 anos atrás que eu conquistei o último título. Então, os times grandes aí têm que tomar cuidado para não cair nesse ostracismo, e a parte financeira realmente vai ser muito, muito importante para esse futuro, né? Você conseguir um modelo de negócio certo, você conseguir que a torcida venha junto, você conseguir patrocínios, você conseguir se modernizar dentro da gestão do seu clube, vai ser muito importante para que os clubes grandes continuem a ser clubes grandes. Exatamente. E você, torcedor, faça a sua parte, cobre de quem tem que cobrar, seja sócio do seu clube se tiver condições, apoie em todos os momentos, inevitavelmente, se acontecer algo assim de ruim, também esteja lá do seu clube, não largue ele, mas sempre cobrando de quem tem que ser cobrado, repito. É isso, galera. Vamos chegando ao final, infelizmente, de mais um programa. Quero agradecer a você pela audiência, por estar nos acompanhando, por ser o nosso parceiro toda semana aqui. Então, é nóis, galera. Até semana que vem e tamo junto. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado para você, torcedor e torcedora que nos ouviu em mais um episódio do podcast Boleirando. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, está aí na descrição, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Spotify, nosso YouTube. Se inscreve lá em todas as nossas plataformas para você ter mais e mais Boleirando durante aí todos os dias da semana. Vou fazer aqui um jabá antes de terminar, Marcelo, para o pessoal também seguir aí um novo projeto que eu estou participando, que é o podcast Jogo Lendário, em que a gente relembra grandes jogos do futebol brasileiro, do futebol carioca principalmente. Então segue lá o @Jogo Lendário no Instagram e ouça lá o nosso primeiro episódio que já está no ar. Vai ser muito legal contar lá com a presença de vocês. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma parceria e mais um programa. A gente volta semana que vem. Por hoje é só, galera. Até a próxima. Valeu!